capítulo 15, versículo de número 13. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do amor de Deus, dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus inimigos. Nosso título nesta noite é o amor de Jesus Cristo, um amor que faz pasmar o coração. Gostaria de lidar com dois textos da palavra de Deus nesta noite, iniciando aqui com este versículo 13 do Evangelho de João, no capítulo 15. Gostaria também que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, e deixasse marcado aí este capítulo. Isaías capítulo 52, nós iniciando aqui com estas palavras do Senhor Jesus Cristo em João: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus inimigos, de dar alguém a sua vida, pelos seus amigos. Isso é a respeito do Senhor Jesus Cristo e de como Ele trouxe a si mesmo a responsabilidade de salvar um povo para Deus e de levar em sua alma e em seu corpo a culpa e a punição devida a pecadores rebeldes para reconciliá-los com o seu Deus. Ninguém tem maior amor do que o Senhor Jesus Cristo. Nunca houve um amor demonstrado como o do Senhor Jesus Cristo, nunca. Você não encontrará algo assim na literatura, nos romances, nas comédias, nas tragédias, nos épicos. Você não encontrará um exemplo na história, com H, a história real da humanidade, de um amor tão demonstrado como o amor do Senhor Jesus, tão abnegado, tão tremendo. O amor do Senhor Jesus. Ninguém possui um amor como o do Salvador. Oh, queridos amigos, nunca houve amor assim. Ninguém tem maior amor. Nunca houve um amor mais abrangente que o amor do Senhor Jesus. Ninguém tem amor maior. Um amor que alcançou todas as pessoas, de todas as culturas, em todas as épocas, os pecadores mais vis, os religiosos mais hipócritas. Ninguém teve um amor mais abrangente, ao ponto de alcançar seus próprios inimigos que o mataram. O amor do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem um amor maior que este. Um amor mais nobre. O amor que se entregou voluntariamente, o amor que manteve a lei de Deus, a pureza, a justiça e a verdade para alcançar o seu propósito. Ninguém jamais demonstrou um amor assim. Ninguém tem maior amor do que este. Um amor mais altruísta do que o amor do Senhor Jesus Cristo. Um amor que negou a si mesmo, tomou um corpo e uma natureza humana para levar sobre si a escória, a sujeira, a mancha que ele próprio não tinha por pecados que não eram seus. Ninguém tem amor maior do que este. E ninguém jamais demonstrou um amor de maior consequência do que o Senhor Jesus Cristo. Oh, o amor que não somente sente pelo pecador, mas que fez algo. Um amor ativo, um amor que o levou a deixar a sua glória e vir a este mundo. Que amor tão grande, que amor de consequências tão maravilhosas, um amor que transforma, um amor que não é inativo, apenas um sentimento. Ninguém tem amor maior do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem um amor mais belo, mais admirável. Dar a sua vida por pessoas que o desprezaram, o rejeitaram, viraram suas costas para ele. Ninguém tem maior amor, um amor mais eficaz, um amor que atinge a alma e muda pessoas para sempre. Ninguém tem um amor como esse, o amor do Senhor Jesus Cristo, um amor mais heróico, enfrentando o pecado, enfrentando Satanás, sabendo de antemão que seria desprezado, perseguido, punido, sofreria, e ainda assim veio a este mundo para buscar seu povo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Porque o amor de Cristo excede
o entendimento. Porque o amor do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo é maior do que qualquer outra demonstração de amor. Como nós podemos ver ou ilustrar esse amor? Abra comigo no livro de Isaías, esse é o nosso segundo texto, no capítulo de número 52, no versículo de número 13 em diante. Porque o amor do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo excede qualquer demonstração humana. É a respeito disso que Isaías 52 trata. Eu lerei a partir do versículo de número 12. Versículo 13, na verdade. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías coloca diante de nós aqui nestes capítulos 3 cânticos ou poemas sobre o servo do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. O primeiro desses cânticos está no capítulo 41. O segundo deles está no capítulo 49. E o terceiro está aqui no capítulo de número 50. O último destes cânticos ou poemas sobre o servo sofredor passa do capítulo 50 para o capítulo 52 e é manifesto de maneira muito gráfica, muito especial, a partir do versículo de número 13. E quando nós começamos a ler as primeiras linhas desta primeira estrofe, porque este cântico está dividido em 3 estrofes, e cada estrofe com 3 versos, e é assim que ele transparece na literatura hebraica, muito difícil de trazer para a língua portuguesa e manter o elemento de poesia, a métrica. Mas são 3 estrofes divididas em 3 versículos, ou melhor, versos. Aqui em nossa tradução, o versículo 13 corresponde ao primeiro verso, o versículo 14 ao segundo, e o versículo 15 ao terceiro verso, que introduz esses 3 cânticos, ou melhor, os 2 próximos cânticos, a partir do versículo 1 do capítulo 53. E quando nós começamos a ler aqui as primeiras linhas deste cântico, do servo do Senhor, no capítulo de número 52, nós logo notamos que ele começa com um comando. Quem está falando aqui, a voz de quem fala é Deus. É Ele quem comanda, é Ele quem fala. Eu tentarei colocar da maneira mais próxima do original para que soe mais gráfico aos ouvidos de todos. É iniciado com um comando. Eis o meu servo. Ele procederá com prudência. Eis. Difícil de perceber em nossa língua atual, não é? Mas no português arcaico tinha este significado. Vede, eis aí, olhe para ele. Eis o meu servo, o servo do Senhor. É um comando. Olhe para ele, aí está ele, diante dos vossos olhos. O apóstolo Paulo capturou esta verdade, capturou esses sentimentos, e quando ele escreve suas cartas, sobretudo para a igreja que está em Corinto, ele diz àquelas pessoas, aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor, que quando elas se reuniam para adorar, congregacionalmente adorar o Senhor, elas estavam com rostos descobertos diante do espelho da palavra de Deus, e ali elas viam o Senhor Jesus Cristo nas palavras. E assim, com rostos descobertos,
encarando diretamente a face do Senhor Jesus Cristo aqui, representada na Palavra de Deus, descrita, detalhada na Palavra de Deus, podendo ver o Senhor Jesus Cristo ali, o Espírito de Deus, conforme eles contemplam aquela imagem de Cristo declarada no texto da Palavra de Deus, então os transforma de glória em glória na mesma imagem de Cristo. De modo que eu posso assegurar aos irmãos nesta noite, que quando nós nos reunimos aqui neste lugar hoje pela manhã e consideramos ali no Evangelho de Mateus o Senhor, o seu ensino, sua pessoa, suas palavras e assim por dizer, nós colocamos os nossos olhos sobre Cristo neste espelho da Palavra de Deus. Quando nós fizemos isso, não foi apenas para uma reunião, para adquirir mais conhecimento intelectual a respeito da pessoa do servo de Deus, ou apenas para desfrutar, ter satisfação nesse conhecimento que nós obtivemos da pessoa, do caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas a Palavra de Deus está dizendo, que conforme nós fizemos isto hoje pela manhã, nos aproximamos do espelho da Palavra de Deus, onde o rosto, a pessoa de Cristo é manifesta, e com uma face sem um véu, olhando sobre este espelho que está a face do Senhor Jesus Cristo, como consequência de contemplá-lo, de vê-lo aqui nas Escrituras Sagradas, no espelho da Palavra de Deus. O Espírito de Deus transforma cada um de nós e nos traz a um nível mais próximo, de glória em glória, mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme nós buscamos ver o seu rosto no espelho da palavra, o nosso rosto, a nossa alma, o nosso caráter se torna mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória, conforme vemos em mais detalhes a face de Cristo como em um espelho, a mente de Cristo, a vida de Cristo. E quanto mais nós olhamos para Ele aqui, o Espírito de Deus mais nos torna como Ele. Não é maravilhoso, queridos amigos? No cântico original aqui, nós temos algo muito interessante. O cântico começa dizendo, no versículo de número 13, que o servo do Senhor, este é Jesus Cristo, Messias, ele será muito exaltado, ele será elevado, exaltado, colocado em sublimidade. E imediatamente, é claro, a nossa mente é levada a contemplar o Senhor Jesus Cristo em sua ressurreição, a ressurreição do servo do Senhor, a sua ascensão ao céu em glória, e o assentar-se à destra, à direita de Deus no trono da sua glória, e a receber aquele rolo de Apocalipse capítulo 5, único, digno de abrir, de interpretar e dizer o que irá acontecer. Ele será exaltado, ele será elevado, e é isso que aconteceu em sua ressurreição, em sua ascensão e em sua glorificação. Tendo lido isso, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, tendo pensado sobre a glória de Cristo, o seu grande nome que encherá toda a terra, a sua ressurreição corpórea, gloriosa e a sua ascensão ao céu, de repente, sem qualquer anúncio prévio, nos é dito que quando o povo visse a face deste servo de Deus, que aqui é dito que foi glorificado, exaltado e elevado e muito sublime, eles ficariam chocados e pasmados e espantados ao ver a face dele. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. De tal maneira eles viram a face do Senhor ali. E a face do Senhor em sua crucificação estava tão desfigurada, e esse desfiguramento ele deformava a face do Senhor de tal maneira que as pessoas que olharam para ele ali naquele momento não tinham certeza
se estavam de fato vendo um membro da raça humana ou algum tipo de animal que se parecia com um ser humano. Eles não estavam certos a olhar para Cristo, se estavam vendo ali um indivíduo, um membro da raça humana, porque ele parecia menos que um ser humano. E isso, é claro, pinta para nós, como servo do Senhor, que sofreria. Isso logo nos remete à face do Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido lacerado pelos açoites romanos. A sua aparência foi modificada. Quando ele recebeu socos e bofetadas, e foi literalmente socado em sua face, arrancar os pelos da sua face, e deram-lhes tapas, e a saliva do cuspe daquele soldado se secou em sua face, e eles plantaram uma coroa de espinho em sua testa, que perfurou, e o sangue começou a jorrar. Quando eles viram o Senhor naquele estado e a sua face, eles simplesmente ficaram chocados e pasmados, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E as pessoas viram a face dele, e a resposta foi um silêncio assustador. Pasmados, chocados. Ele não parecia um homem, ele não parecia um membro da raça humana, o seu rosto estava deformado. E é nessa condição tão deformada pela violência humana, a tal ponto de que a única reação das pessoas que o viram naquela cruz foi o silêncio, o pasmo e o choque, que ele, naquela condição ali, borrifou muitas nações. Assim borrifará, aspergerá muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Essa foi a única resposta. Ali, naquela condição, esmagado, sua carne moída, lacerada, pedaços de carne, sangue, veias, naquela condição, o seu sangue é aspergido. Isso logo nos remete ao Antigo Testamento, ao Monte Sinai, quando Deus desce naquele monte em trovão e relâmpago e fogo. E Moisés, então, descendo do monte, toma aquele bezerro e o seu sangue colocado em uma bacia, e pega um ramo de isopo, que é uma planta, um arbusto, molhando naquele sangue, ele começa a borrifar, a aspergir o povo de Deus, e diz: eis aqui o sangue da aliança. A palavra muitos aqui no versículo de número 15, uma palavra muito importante no profeta Isaías. Se refere ao número, à multidão incontável de pessoas que as gotas daquele sangue borrifado, aspergido, alcançariam. Pecadores seriam perdoados para além dos limites de Israel, em nações que viviam debaixo da idolatria crassa. Chegaria e cruzaria o Oceano Atlântico até nós. Este sangue aspergido alcançaria muitas pessoas, e os lavaria da mancha, e removeria a culpa, e perdoaria homens, mulheres, e os atrairiam limpos, transformados, de todas as línguas, etnias, nações, ao conhecimento da verdade, ao perdão e à reconciliação com Deus. O sangue borrifado que nos remete ao Antigo Testamento. Quando Deus desce, o bezerro é morto, seu sangue enche aquela bacia, com isopo são borrifados, eis o sangue da aliança. Mas o escritor aos Hebreus, pensando sobre isso e concluindo a sua carta, lá no capítulo de número 12, ele diz essas palavras tão gráficas, tão marcantes, apontando tudo isso para o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 18 ao versículo de número 24, ele diz assim:
capítulo 13, na verdade. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Volte agora um capítulo para trás. Capítulo 12. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue de sua execução, contrário ao que parecia, não é? Serviu para a salvação de muitos, aqueles por quem ele veio. E quando os reis da terra ouviram a respeito disso, reis da Grécia, de Roma, da Espanha, da África do Sul, da Etiópia, da Mongólia, da China, que este homem, o Filho de Deus, veio a este mundo e pisou sobre este plano, e o trataram desta maneira, e que por aquela maneira, sendo tão desprezado, tão humilhado, algo que ninguém jamais poderia conceber, ele salvaria milhões de pessoas. Nós lemos que por aquilo que eles ouviram, fecharão as suas bocas. Ao ouvirem estas palavras proclamadas pelos evangelistas em todos os lugares, eles ficaram pasmados. Eles não tiveram nenhuma palavra de sabedoria para dizer, eles simplesmente foram compungidos pelo amor do Senhor Jesus. E o evangelho da graça redentora se espalhou por todo o mundo, e muitos foram alcançados. E aquilo que não lhes foi anunciado, que o Salvador, o Messias, viria, eles viram com os olhos da fé. E aquilo que eles não ouviram, eles entenderam por que ele deveria ser maltratado desta maneira. Que Deus viria a este mundo salvar pecadores, e que ele seria rejeitado, e que isso aconteceu ali naquela cidade em Jerusalém, que todos eles conheciam, e eles creriam, e eles entenderiam, e a salvação de Deus alcançaria milhares e milhares de pessoas. E aqui está então um enigma que é colocado diante de nós. No versículo 13 inicia-se dizendo sobre a sua exaltação: o meu servo será exaltado e elevado e glorificado e muito sublime. Deus deu a ele um nome acima de todo nome humano, para que através dele, em sua pessoa e em seus méritos, pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus. Deus o exaltou. Mas quando eles viram o Senhor Jesus Cristo, o seu parecer estava tão desfigurado. Este é o enigma. Ele profetiza da glória do Senhor Jesus. Ele profetiza da sua exaltação, da sua vitória contra os seus inimigos. Mas quando eles o viram, o seu rosto, o seu parecer estava tão desfigurado. Este é o enigma. E eles ficaram pasmados. Eles não compreenderam. Eles leram a respeito de um Messias glorioso que viria a Israel e se assentaria no trono de Davi em Jerusalém, esplendoroso, e restauraria a glória daquela nação e traria de volta o tempo da glória
de Salomão e Davi a Israel, e Israel dominaria sobre toda a terra, ele seria majestoso e regeria toda a terra com cetro de ferro. Mas quando ele veio, colocou seus pés no chão, e eles viram a sua face, e eles pasmaram, porque o seu parecer estava tão desfigurado. Então o profeta Isaías segue na próxima estrofe e nos informa o significado e a razão desses sofrimentos do servo do Senhor. Ele diz então, que a primeira parte desta estrofe começa aqui no capítulo 53, versículos de 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta está dizendo que naquele dia, quando ele foi crucificado, levantado ali naquela cruz, houveram pessoas ali que contemplaram o Senhor Jesus Cristo na cruz. Alguns dias antes eles diziam: glória, hosana, o filho de Davi chegou, ele é o Messias, ele é o Rei eterno, ele é o Salvador. E segundo a concepção errada que eles tinham sobre o Messias, eles entendiam que ele entraria agora em Jerusalém e restauraria todas as coisas e traria de volta a glória de Israel nacional. Então ali está ele, pendurado, humilhado, vencido de acordo com a visão deles, fora da cidade, pelas mãos de gentios, dos romanos, naquela condição. Eles não compreenderam a sua missão, eles não entenderam. Eles queriam ser ele o Messias, mas quando o viram esmagado em uma cruz romana, não compreenderam. E eles então diziam a si mesmos: não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria, e nós conhecemos eles da vila de Nazaré, e os seus filhos estão ali. Não é este um homem do interior, da obscuridade? Ele não tem realeza, ele não fala como os escribas e os rabinos, ele não tem um certificado de Gamaliel, ele não se assentou aos pés dos líderes, ele é um homem comum. Onde está a realeza dele? Eles não entenderam a sua missão. Ele não tinha beleza nem formosura. Ele não era como Saul, da planta do pé ao topo da cabeça, belo segundo os padrões judaicos, gregos e romanos. Não havia nada nele que nos atraiu. Era um homem pelos padrões humanos, sem graça na aparência, sem atração nenhuma ao olhar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Algo bom daquele lugar obscuro? Porque foi subindo como renovo perante ele, raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Foi fácil rejeitá-lo. Ao olhar para ele daquela maneira, como um pobre homem, um revolucionário, preso, torturado, humilhado e desprezado, e não ver nele nenhuma beleza real, nada que atraísse o nosso olhar, foi fácil virar as costas, menear a cabeça e o desprezá-lo. Queridos amigos, nós não vimos nele nada. E essa era a minha condição e a sua antes da conversão. Não havia nada no Senhor Jesus Cristo que nos atraía. Ele era um estraga-prazer. Ele era apenas um juiz que veio para acabar com a festa e punir, e punir, e punir. Essa história de carregar uma cruz pesada
Não havia nada, nada. Nós olhávamos para ele e tudo que vimos era mais um herói, mais um líder, mais um profeta. E é no meio deste desprezo, desta falta de aparência atrativa, que mesmo ali, daquela maneira, nós vemos que ele tomou sobre si a nossa morte, a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa punição. Essa foi a nossa condição antes da conversão. O pecado nos cegou os olhos. E nós não podíamos ver em Cristo Salvador. O pecado cegou a vontade, nós não queríamos ir a Ele para o perdão. O pecado cegou a nossa apreciação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós preferimos fazer por onde, nos esfolar vivo para merecer. Nós não víamos nele a justiça de Deus, o Salvador que veio a este mundo. Nós não estimávamos o Senhor. E aqui está o braço do Senhor para salvar neste mundo, diante do seu povo, mas não era nada para eles. Nada para eles. O Senhor da glória. E os próximos versículos explicam o porquê disso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Quando olharam para Ele naquela cruz, diziam: Ele está sendo ferido por Deus, Ele é um grande pecador, por isso está acontecendo isso com Ele. Deus o está castigando porque ele mentiu para a nação e ele torceu a verdade que nós recebemos de Moisés. Ele é um falsário, ele é fraudulento em seu ensino. Mas enquanto ele estava ali sendo desprezado, ele estava tomando sobre si as nossas iniquidades. E nós o reputávamos como um pecador que foi punido por Deus. Como pasmaram muitos à vista dele. E ele segue dizendo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas pisaduras fomos sarados. Cada prego em seu corpo, cada pecado um prego, bilhões de pregos, trilhões de pregos. A dor, a incredulidade, a resistência em crer e submeter-se à palavra de Deus foi aquela lança que perfurou seus rins. Ele foi ferido, ele sofreu, e conforme nós olhávamos para ele como um pobre coitado que morreu cedo, que queria ser popular e não deu certo, e foi rejeitado por Deus e não conseguiu alcançar a sua missão, e nós o desprezávamos desta maneira como nada, as dores que ele sentia e sofria eram as nossas, as agruras do inferno. Ele não desceu ao inferno, mas ele suportou milhões de infernos em sua alma e em seu corpo. E isso não começa ali naquela cruz, começa ainda antes, poucas horas antes, ali naquele jardim. A sua alma começa a ser movida. Ele deseja se afastar dos seus discípulos, seus olhos inchados de tantas lágrimas, e clamar ao Pai que, se pudesse, passasse desse aquele cálice. E na intensidade do seu sofrimento, consciente o que ele haveria de experimentar, porque ele era Deus, ele sabia exatamente tudo o que ia passar. O seu suor começa a jorrar e se torna em grandes gotas de sangue. A intensidade do seu sofrimento, o sangue epitelial começa a jorrar junto com o suor. E nós o reputávamos como um coitado, um ninguém. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, dilacerada a sua carne. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então ele segue dizendo que quando ele fez isso, nós, por quem ele morria,
estávamos vivendo enterrados em nossos pecados, longe de Deus, longe da verdade. Todos nós andávamos desgarrados, longe de Deus, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, que enquanto nós vivíamos assim, ele estava pagando no lugar de pecadores. Ó, querido amigo, não é maravilhoso que o Salvador já tenha vindo a este mundo, que ele já tenha sofrido, pago, aberto o caminho que conduz pecadores ao céu, e esta porta continua aberta hoje, enquanto nós seguimos pulando o carnaval da malícia, do materialismo e da idolatria. Que a porta ao céu esteja aberta. É sempre assim, não é? Quando o Senhor nos encontra, Ele nos encontra desgarrados, levados por nossos pecados, como ovelhas perdidas e lameadas, feridas à beira do precipício. Nessa condição nós estávamos quando Ele morreu por nós. Ele nos alcançou assim, e nós o reputávamos como ferido de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado daquela prisão humilhado. Os soldados decidiram fazer um teatro e usá-lo para a chacota. Eles desprezavam os judeus, eles desprezavam aquele povo. E ali estava alguém que eles diziam ter sido considerado a si mesmo um rei sobre Israel. Ah, este é o vosso rei. E colocam sobre ele uma coroa de espinhos, e o vestem com uma púrpura, um manto real, desfigurado, para fazer chacota, para ridicularizar. Eles trazem o Senhor Jesus naquela sacada, naquela bancada, e o apresentam a toda a multidão e dizem: eis o homem, eis o vosso rei. A sua aparência estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro. E eles disseram: fora com este homem, ele não reinará sobre nós. Fora com ele, fora com ele, fora com ele. E aí, no desprezo que ele recebeu, nesta circunstância e nessa situação, a maior de todas as transações no universo estava acontecendo ali naquela cruz. Todo o meu pecado e o pecado de bilhões de pessoas que um dia seriam salvas, indo a ele para lavar a imundície da sua alma naquele sangue carmesim. O meu pecado é colocado sobre ele, e seus méritos ir em silêncio, voluntariamente entregar-se, sofrer no lugar daqueles por quem ele morreu, é transferido para mim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Eu nunca vi uma ovelha sendo levada ao matadouro, mas eu já vi muitos bois, e eles vão calados em fila. E ao chegarem pelo método primitivo, que se usava muito tempo atrás, antes do choque, eles entravam por um curral e uma cerca os conduzia, e lá na frente estava um homem sentado sobre a cerca com uma marreta. E calados eles iam, e um golpe de marreta sobre a fronte os derrubava imediatamente. Ele foi calado para ser moído. E enquanto ele fazia isso, ele salvava o seu povo. Não é um amor tão grande? Existe um amor maior do que esse. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Porque ele não gritou: justiça, justiça.
porque ele se entregaria voluntariamente. Ele veio para sofrer, sentir dor. Ele deveria sofrer, e a cruz não era apenas um instrumento de morte, mas de tortura, porque ele estava sofrendo o que eu devo sofrer na eternidade, se eu partir desta vida sem o Salvador, considerando-o como nada até o final, e amando este mundo e as suas luzes, e as suas ideias, os seus filósofos e os seus prazeres, e lançando o Filho de Deus de lado como algo pequeno e sem valor. Ele não é nada para mim, disse uma mulher que estava tendo uma refeição com seu namorado atrás de mim em um restaurante. Eu não creio nele, eu sou contra ele. Quanto nós ouvimos isso, não é? Abertamente em nossos dias. Mas ele foi oprimido e afligido. Da opressão e do juízo foi tirado. Não lhe deram um juízo. Não foi justo, ele não foi julgado. Nicodemos disse: por acaso a lei do nosso povo condena alguém à morte sem ouvi-lo primeiro? Não houve um juízo, foi uma farsa. Foi uma farsa. O juízo do Sinédrio foi uma farsa. Corromperam pessoas, pagaram elas para mentir sobre ele, não ouviram o que ele tinha a dizer, não trouxeram testemunhas a favor dele, nada, uma farsa. Foi tirado o juízo dele, ele foi executado sem juízo. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? É tão pouco. 33 anos, ceifado na juventude, na melhor idade, quando você tem ainda juventude e maturidade, 33 anos. Quem contará o tempo da sua vida? Quem poderá falar sobre ele, o seu nome? Esquecido, lançado de lado. Foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Mais uma vez, não foi por si mesmo, não foi por seus pecados que ele sofreu e morreu, foi pelos meus, foi pelos teus, se você vai a ele como um pecador, para tê-lo como um Salvador. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. O seu túmulo foi um túmulo novo de um rico, José de Arimateia, e ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus o matou? Deus o levou à morte, sim, como Abraão e Isaque. Isaque calado levando o madeiro, o seu lenho. E Deus o entregando em nosso lugar. Oh, meus queridos amigos, isso não é um amor tão grande? Isso não constrange o teu coração? Isso não te faz pensar que graça tão grande, incomparável, a misericórdia do Senhor Jesus? Ninguém tem maior amor do que este. Ele morreu por aqueles que o maltrataram. Ele diz, de morrer alguém pelos seus amigos, e interceder por aqueles que meneavam a face contra ele. Amigos? Como pode Deus ter amado pessoas como nós? Nós nos conhecemos bem, nós entendemos isso. Pessoas tão inadequadas para o céu, tão próprias, aptas, justas para o inferno, que ele pode ter visto em nós. Não havia nada em nós, nenhum cheiro suave de santidade que o atraísse, nenhuma beleza de caráter que ele desejasse a nossa presença, nem verdadeira sabedoria pura que vem do alto que ele desejasse amizade. Nada, nada, nada. E é nisso que está o amor. Não que houvesse amor em nós por ele, mas que ele nos amou, estando nós ainda em nossos pecados. Ele viu a imagem do seu Filho formada em nós pelo seu Espírito. E ele amou o seu Filho amado formado em nós. Ele viu milhões e milhões de pequenos cristos cristãos, pessoas transformadas, louvando o seu nome, um novo coração, servindo
Ele viu através de nós o fruto da sua alma, do seu trabalho penoso, da sua dor, e Ele amou este fruto. Ele viu o que Ele faria em nós. Esta é a única razão que eu posso conceber. Ele ter olhado para mim, para você, e mesmo sabendo que nós pecaríamos e falharíamos tantas vezes depois da conversão, Ele viu que Ele faria por nós, o bom fruto da sua obra, e como Ele nos aperfeiçoaria ao longo dessa jornada, e conforme o seu povo, com amor e zelo, desejando adorá-lo no dia do Senhor, se reunissem diante da palavra do Senhor, e colocassem esse espelho em sua face, ali onde está Cristo Jesus, eles fossem transformados de glória em glória, compreendendo mais e mais a glória do Senhor nas páginas das Escrituras, se tornando mais como Cristo, para que de tal maneira eles fossem como seu Filho, que eles andassem nesse mundo, e pela vida, as palavras e o caráter, eles proclamassem as virtudes do seu amado Filho. Este é o meu amado Filho em quem me comprazo. E tivesse prazer em nós, como tem prazer no seu próprio Filho. Não é maravilhoso, queridos amigos? O que são dias e momentos de pecado diante disso? Senão nada. E trocar a glória eterna e a comunhão com Deus por migalhas de pecado. E preferir este mundo e as coisas desta vida do que um Salvador como este, que te leva a Deus e te leva ao céu, e que mostrou um amor tão grande que não há nenhuma dúvida que se eu for a Ele como um pecador, Ele irá me receber e me salvar. Não é tremendo este amor do Salvador? Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, nunca houve engano, nunca houve uma palavra mentirosa. Ele nunca tropeçou numa pedra e xingou. Ele nunca culpou a Deus por alguma calamidade. Ele nunca invocou o nome do Senhor em vão, em nada. Nunca houve uma ira injusta nele. Nada, nada, nem de sua boca saiu engano. A verdade que se tornou carne. Todavia, ao Senhor, apesar disso, embora isso, ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar, febre na cruz, ínguas terríveis nos músculos pendurados daquela maneira, sede na garganta no sol escaldante, quase nu, humilhado, envergonhado, cuspido, ao lado de salteadores, enfermo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Não foi o seu corpo apenas. E nenhum filme hollywoodiano pode retratar em nada aquilo que ele sofreu e experimentou em sua alma. Oh, queridos amigos, o que ele experimentou em seu corpo é uma fração microscópica do que ele experimentou em sua alma. Quando a sua alma ele a puser por expiação do pecado. Quantas dores naquela cruz. Naquele momento, pendurado ali, o ápice, clímax de toda a história da redenção. Certamente os demônios o cercaram e o tentaram para descer na cruz, colocando suas próprias palavras nas bocas daqueles homens. Desce daí, reivindica o teu poder, se tu és o Filho de Deus. Legiões de demônios, sabendo que a sua hora chegaria. Tão terrível, tão horrível aquela cena, tão absurda, pois o seu parecer estava tão desfigurado, de tal maneira que quando ele entregou a sua alma, naquele momento Deus baixou um véu em cima da cena e toda a terra se escureceu. É como se Deus estivesse dizendo: basta, é o suficiente. Vocês não verão mais nada do sofrimento do meu filho amado. E o sol se prostrou e tapou a sua boca, a sua luz, porque o seu parecer estava tão desfigurado. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o conhecimento dele, do seu evangelho,
do que ele fez, do que ele enfrentou. O meu servo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você percebe qual é o problema? O que nos afasta de Deus? Não é falta de conhecimento teológico, é iniquidade. Diante de Deus, nossos pecados são chamados de iniquidade. Quebra da lei de Deus, o desprezo por Deus. Ele verá o fruto do seu trabalho, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. 1, 2, 3 transgressores na cruz. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, de todos aqueles por quem ele veio morrer, e intercedeu, mesmo ali naquela cruz, pelos transgressores da lei de Deus. Querido amigo, meu propósito nesta noite foi simplesmente este. Eu espero que estas palavras, esta figura tão grande, tão gráfica, tão poderosa, constranja e apele ao teu coração, mais do que os meus argumentos. Você vá ao Senhor Jesus, mesmo aqui, nesta noite, ou em um lugar tranquilo em casa, e você diga tudo a Ele, toda a tua iniquidade. Ele está pronto a ouvir. E quando você disser tudo para Ele, e a tua alma sentir o peso da culpa e da punição, lembre-se, você não está indo para o Monte Sinai, para relâmpago, para trovão, você está indo a Cristo, refúgio, o sangue precioso de Cristo, que grita mais alto ao céu do que o sangue de Abel por justiça, e Ele entregou a sua vida. Se você for a Ele, oh, que esse amor te constranja. Você não encontrará pelo resto dos teus dias ninguém com amor maior do que este. Ninguém tem maior amor do que o Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, graças te damos por esta demonstração tão grande de amor, algo que nem os profetas poderiam compreender, como o Senhor salvaria o teu povo, e que aquele que seria exaltado, elevado, sublime, seria tão desfigurado por nossos pecados, que os homens não compreenderam a sua missão e o rejeitaram. Pois ele deveria ser rejeitado porque levava sobre si mesmo o nosso pecado. E nós deveríamos ser rejeitados por ti, e seremos se não corrermos para Cristo. Ajuda-nos nesta noite. Faz, ó Senhor, que as coisas se invertam em nossa vida e este mundo não tenha mais nada de beleza que atraia a nossa atenção, e Cristo Jesus tenha tudo. E o seu amor tão grande nos leve àquela fonte que nos purifica do pecado e nos traz um relacionamento contigo. Leva-nos a Cristo, Senhor, e salva-nos. Vem e visita-nos neste lugar e salva-nos. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor. Amém.